A gente tem tempo precioso aqui. Vamos começar um pouquinho mais cedo, né? Porque o culto acabou meio cedo, mas a gente começa assim mesmo. Nós vamos ter no mês de maio, aqui na Escola Bíblica, o tema Família na Atualidade. Essa foi uma decisão que nós, como equipe pastoral, decidimos trabalhar. Aliás, vamos trabalhar a família de manhã e à noite, né? E a gente pegou alguns temas muito interessantes que eu acho que vão ser de extrema importância para nós por aquilo que nós estamos vivendo hoje como família, né? Estamos tentando fazer alguns levantamentos de alguns problemas e algumas soluções para esses problemas na atualidade, né? Porque os problemas, eles são móveis, eles vão mudando as características deles à medida que nós vamos mudando. Então, a gente vai mudando, os problemas também vão mudando. Às vezes, o mesmo problema ficou muito diferente do que era há 100 anos atrás, por exemplo. Porque a cultura muda, as pessoas mudam, o jeito das pessoas agirem mudam, então nós temos que aprender a lidar de uma forma diferente, né? Então, isso é muito importante. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o esfriamento, né? Esse momento em que os afetos estão mais frios dentro da família e o que isso tem gerado, por que isso está acontecendo. Não sei se vocês têm percebido isso, mas ontem eu estava dando parabéns para um amigo, e que a gente já não se vê há alguns anos, e ele falou assim, nossa, você tarda, mas não falha, né? Eu falei assim, pois é, mas estamos aqui firme. Falei, isso é para os raros, né? Porque geralmente o tempo vai passando, a gente vai abandonando algumas coisas, né, na nossa vida, né? E então manter uma relação afetiva quente, calorosa, viva, dinâmica, não é fácil. Eu posso ir um pouquinho mais para trás? Posso? Tá bom, me sinto melhor aqui, que aí eu vejo quem está aqui. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. E nós vamos ler 3 textos bíblicos para a gente começar a essa discussão. Deus me deu a graça de pesquisar muito, então eu estou com muito material aqui, quero tentar trazer a melhor condensação desse material. O primeiro texto que nós vamos ler está em Mateus 24, dos versículos 10 ao versículo 13. Mateus, capítulo 24, dos versículos 10 ao versículo 13. Eu queria uma água, o pessoal da diaconia aí, se puder trazer, eu vou agradecer, por gentileza. Mateus 24, 10 a 13, nos diz assim: Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou por se aumentar a iniquidade, em algumas versões, né? O amor de muitos se esfriará. 1 Coríntios, capítulo 13. A partir do versículo 1. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Texto conhecidíssimo nosso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E o último texto está lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 4. Diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Em algumas versões diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, lemos três textos interessantes, escritos por três pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas que, na sua essência, os três falam sobre um problema igual. Jesus, no sermão profético, no sermão final dele, falando sobre o tempo do fim, e eu acredito que este sermão reflita na minha cabeça muito do que nós estamos vivendo hoje, ele diz o seguinte: dentre tantas as coisas, ele diz no versículo 12, por se aumentar a iniquidade ou se proliferar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O amor se esfriará. O aumento da iniquidade, o aumento do pecado gerará um esfriamento no amor. Quando Paulo vai escrever isso um tempo depois, na igreja de Corinto, ele diz o seguinte: não adianta fazer tudo se não tiver o mais importante, o amor. Então, se não tem amor, nada valerá, nada se aproveitará, nada. Porque dentre todas as coisas que existem, importantes, a maior delas é o amor. Então, Jesus disse que o amor seria esfriado, e Paulo disse que sem amor nada vale, nada, tudo é nulo, tudo é frívolo. E aí, João, escrevendo a uma das cartas da Ásia Menor, à igreja de Éfeso, ele, falando em nome de Cristo, porque Cristo revela para ele estas cartas, esta palavra, e Jesus, olhando para esta igreja que está passando por alguns problemas, ele diz, no capítulo 2, no versículo 4 de Apocalipse, vocês também têm um problema com amor. E a questão é a seguinte: vocês não me deixaram de amar. Vocês continuam me amando, mas vocês não me amam mais como antes. Vocês mudaram do jeito que vocês me amavam. Vocês abandonaram a primeira prática, a primeira maneira que vocês amaram. Então, vocês abandonaram o primeiro amor. Um diz que o amor se esfriará, o outro diz que sem amor nada é nulo, e o outro diz que as pessoas mudam como elas amam. Então, eu acredito que com esses três textos a gente consiga ter elementos suficientes para a gente falar um pouco sobre o esfriamento do amor, não só nas relações familiares, mas em todas as relações, porque a família, ela forma a sociedade não surgiu sem antes ter o surgimento de uma família. A família começa, a sociedade começa dentro de um lar. Deus formou um casal, e desse casal ele deu uma ordem que eles tivessem filhos, que eles crescessem e se multiplicassem. Então, de um casal, dentro de uma casa, dentro de uma tenda, nós temos a origem da sociedade. Tudo bem? Então, é claro que todos os problemas sociais
são problemas familiares. Eles têm esse reflexo dentro do lar. Nós não podemos fazer uma dissociação entre os problemas que estão fora do lar com os problemas que estão dentro do lar, porque na minha leitura os problemas de fora começaram com os problemas de dentro. Tudo bem? Você está comigo? Você está me entendendo? Então, falar desse amor que nós precisamos resgatar para vencer esse esfriamento, e vocês já entenderam que o amor é a essência, é um grande desafio. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade em que os especialistas que fazem uma análise do desenvolvimento cultural, ideológico das gerações, eles dizem que esta é uma geração líquida. Zygmunt Bauman, pensador, ele diz que essa sociedade é uma sociedade líquida, ou seja, tudo é líquido, nada é sólido. Tudo se desfaz, tudo se esvai. Então, aqueles valores que no passado eram extremamente sólidos, consistentes, incontestáveis, hoje, na sociedade como a nossa, eles estão se tornando cada vez mais líquidos. Honestidade, por exemplo. Verdade, pureza, sinceridade, justiça, amizade. Então, vocês percebem que tudo se torna líquido, tudo vai se esvaindo com muita facilidade. Então, eu classifico a geração que nós estamos vivendo como uma geração em que o amor está empobrecendo. Se a gente fosse fazer uma pesquisa para medir índices, assim, a gente faz aquela pesquisa que mede o índice de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento econômico, o índice de desenvolvimento cultural, temos essas pesquisas, sim? Então, se a gente criasse uma pesquisa do índice do desenvolvimento do amor nas relações humanas, nós teríamos como uma das constatações desta pesquisa, independentemente da cultura, tá certo? Que o amor está ficando mais pobre. O amor está mais pobre. Nós vivemos um empobrecimento do amor. Então as pessoas continuam amando, mas elas estão amando cada vez mais pobre, pobremente. Tá? Então isso para mim é muito interessante. E aí, Jesus disse isso, que quando o amor for ficando mais pobre, quando o amor for se esfriando, quando o amor ficar menos firme por causa do aumento da iniquidade, nós vamos ver tudo que nós estamos vendo. E é o que nós estamos vendo, as tragédias, as catástrofes, não é? As barbáries, as arbitrariedades. Por quê? Porque com o aumento da iniquidade, o amor fica mais pobre. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que uma sociedade em que o pecado fica mais evidente, o amor fica menos evidente. Uma família em que o pecado é mais evidente, o amor fica menos evidente. Então, a avaliação que nós deveríamos fazer como igreja é a seguinte: tudo que nós estamos vendo é um reflexo de algo que está começando dentro das nossas casas. E dentro das nossas relações familiares, o amor está mais pobre. Então, isso é muito importante. E falar de amor não é falar de uma ideologia. Então, uma das características do empobrecimento, você está comigo? Tudo bem? Falar de amor não é falar de uma ideologia. E uma das características do empobrecimento do amor é querer tratar o amor como um conceito ideológico. É querer tratar o amor como um conceito moral ou apenas sentimental. E aí, se o amor é um conceito moral, ideológico ou sentimental, ele sofre perdas, porque ele fica fraco. Então, uma ideologia vem hoje, mas amanhã ela passa. Quantas bandeiras ideológicas foram levantadas ao longo da história? Se é algo moral, a moralidade também muda. Se é sentimental, piorou ainda. Porque se eu te amo porque eu sinto, eu estou lascado, porque tem dia que eu tenho vontade de amar.
Aí tem dia que eu tenho vontade de fazer outra coisa. Não vocês, tá certo? Eu estou falando eu aqui, só o Ricardo. Então, o amor não pode ser medido ou empobrecido numa ideologia. O Mateus, meu filho, ele está estudando essa semana sobre o iluminismo na história, né? E aí ele estava perguntando, pai, o que foi o iluminismo, que não sei o quê, papai, queria saber, né? E foi um movimento que surgiu no final do século XVI, início do século XVII. Eu gosto muito de história. E aí eu disse, o problema do iluminismo, Mateus, foi querer encaixotar tudo na mente humana. E dizer assim, tudo que se acontece precisa ser processado por um cérebro humano. A razão dá sentido à existência, inclusive a de Deus. Então, os racionalistas, os iluministas, estou só abrindo parênteses, disseram, Deus é o que nós podemos pensar sobre ele. Acabou. Aí, você está empobrecendo Deus. Você está empobrecendo coisas. E nós estamos vivendo isso em relação ao amor. O amor não foi criado. O amor não foi uma palavra que surgiu nos dicionários humanos. Não foram as mais profundas ciências da razão que trouxeram para a existência humana o que é o amor. O amor não é esse conceito. O amor é uma pessoa não criada. O amor é uma presença não geográfica. E o amor é um princípio não compreensível. Vocês estão me entendendo ou não? Estou querendo falar de coisas profundas aqui, para a gente poder entender o que está acontecendo. O amor não é nada mais do que a própria pessoa do Senhor. O amor é Deus, o amor é presença. João entendeu isso. Quando João escreveu a primeira carta dele, a primeira carta de João, a gente canta muito isso no ministério infantil da igreja, né? E cantava também, a gente cantou aqui na ceia, os corinhos. 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor não é um sentimento, o amor não é uma ideologia, o amor é uma pessoa. E se Deus é amor, é esse Deus que não foi criado, que não foi concebido, que não consegue ser compreendido. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria, a gente já falou isso aqui há um tempo atrás. Então, o amor é uma pessoa. Então, se está tendo, olha comigo, ó, vai pensando, se está tendo esfriamento do amor, é porque nós estamos tendo a ausência de alguém, vocês concordam? Se o amor é uma pessoa, essa pessoa está menos evidente. Essa pessoa está mais ausente das relações. E porque ela está mais ausente, há um esfriamento. Porque o amor não é um sentimento, o amor não é uma ideologia. O amor, guarde essa frase, o amor é uma presença. E aonde essa presença se faz notória, se faz percebida, o amor acontece. E o ápice do amor na Bíblia é quem? Quem é o ápice do amor? A revelação plena do amor. Os evangelhos vão trazer ele. Quem é? Jesus. Jesus é a plenificação do amor, o amor incondicional. Então, uma das características difíceis da história humana foi querer descobrir ou descrever sobre o amor alienado da presença, da essência, porque a essência do amor não é um conceito, a essência do amor é uma pessoa. Por isso que eu não consigo conceber que quem ama em Cristo e quem decide fazer de Cristo a essência do seu amor nas suas relações, esfrie. E aí, quando alguém diz assim, esse amor está acabando, esse amor está mais frio, esse amor está mais congelado, vamos dizer assim, então, eu não pergunto sobre sentimento, eu pergunto sobre a presença. Onde Jesus está nisso aí? Ele está perto, ele está vendo, sendo percebido, ou ele está mais distante? Existe a possibilidade. Deus é uma presença. E aí ele se torna um conceito. É o que eu estou acabando de dizer. Pode ser algo ideológico, algo sentimental, algo moral. Eu não estou dizendo que essa pessoa não ame, mas ela não ama do jeito que deveria.
Porque a essência do amor, biblicamente falando, é a pessoa de Jesus Cristo. Sem Jesus não há amor. Não existe amor sem Jesus. Então, a ênfase, a essência do amor é a pessoa de Cristo. Então, o esfriamento das relações está na minha cabeça, isso é uma conclusão minha, de que nós estamos tendo uma ausência de Jesus em muitas relações. E isso faz o amor se esfriar. Porque se o pecado se aumenta, Jesus não convive com o pecado. Vocês concordam? Não é isso que a Bíblia diz? Então, por haver um acréscimo do pecado, da iniquidade, o amor, porque o que nós, se uma sociedade quer ser guiada pelo pecado, ela não quer ser guiada por Jesus, concordam? Quem quer ser guiado pelo pecado não é guiado por Jesus. O que você faz com Jesus quando você quer pecar? Sabe o que você faz com Jesus? Você fala assim, Jesus, fica aqui, ó, dá licença agora. Dá licença, Jesus, porque agora eu vou pecar. Fica aí. Né? E aí você peca, mas você falou para Jesus, você está distante de mim enquanto eu peco. Porque ele não quer que você peque, mas ele também não convive com você no seu pecado. É doido isso, né? Então, é isso que tem acontecido. As pessoas estão se distanciando cada vez mais de Jesus. Eu fico pensando, né, que tanta gente falou do amor, né? Eu estava pesquisando hoje aí as grandes frases, os grandes conceitos de amor, né? Aí eu peguei uma junção de um poeta português chamado Vaz de Camões, né? E peguei um poeta brasileiro chamado Renato Russo. E aí o Renato Russo criou uma letra que ele pegou Paulo. E aí ele escreveu uma música que se chama Monte Castelo. E ele diz assim, olha que interessante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Apóstolo Paulo, concordam? É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não se sente inveja ou se envaidece. Renato Russo. Aí, o amor é o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Camões. Aí ele volta para o Paulo e tudo mais. Então, o que para mim chamou a atenção, eu até grifei aqui no meu escrito, é só o amor. É só o amor que conhece o que é a verdade. Porque se você for pensar na verdade, a verdade é uma ideologia, biblicamente falando? É uma ideologia? Vamos lá, me ajuda. Eu sei que o pastor Silas, vocês ficam tudo quietinho, né? A verdade é uma ideologia? A verdade é um conceito? João 14,6. O que diz João 14,6? Quem lembra? Escola Bíblica Dominical, hein? Vai ganhar estrelinha agora. João 14,6, alguém lembra ou não? Só não pode o pastor que está aqui na minha frente, que ele lembra, né? Mas João 14,6... Não tem ninguém no computador lá para colocar, mas Jesus disse assim, ó, eu sou, colocou lá, o caminho e a vida. Então, se Jesus disse, eu sou a verdade é o quê? Uma pessoa. Então, a verdade é uma pessoa, o amor é uma pessoa. Não está nele. Então, qual é o problema do amor? A ausência dessa pessoa. Qual é o problema da verdade? A ausência dessa pessoa. Por isso que quando Jesus estava indo embora, os discípulos eles ficaram meio desesperados com isso, né? Eu estou viajando aqui, gente. A minha cabeça fica assim, né? Mas quando Jesus estava indo embora, ele disse assim, ó, por um pouco de tempo não estarei mais convosco, né? E o reino de Deus é chegado até vós. E aí os discípulos começam a ficar com medo e tal. E ele diz assim, eu estou indo embora, mas eu estarei com vocês. Aí os discípulos assim, como o senhor vai estar com a gente? Eu vou estar com vocês, porque vocês vão fazer obras como eu fiz, até maiores. Vocês em meu nome vão dizer isso. Em meu nome, Jesus está dizendo assim, antes eu estava aqui do lado de vocês. Você vai ter que se mexer, Maurício, porque eu me mexo também, tá?
Antes eu estava do lado, fazendo as coisas por vocês, mas agora eu estou indo para o Pai, e aí eu vou mudar o jeito de estar em vocês. Indo embora, eu vou estar dentro de vocês. Então, quando vocês curarem, eu estou curando por intermédio de vocês. Quando vocês pregarem em meu nome, eu estarei usando vocês. Então, eu estou dentro. Então, Jesus é essa pessoa que gosta de morar onde? Dentro de pessoa, dentro da gente. Então, o amor, a verdade só pode ser vista quando essa pessoa, que é Cristo, está dentro de nós. Amando, falando, agindo. Então, a mentira é uma pessoa. Pronto. Eureka. É uma pessoa. Vocês estão entendendo? Aí teve um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que eu gosto bastante. Aí ele diz o seguinte: enganar-se a respeito da natureza do amor é a mais espantosa das perdas. É uma perda eterna para a qual não existe compensação, nem no tempo, nem na eternidade. A privação mais horrorosa, que não é possível recuperar nesta vida nem na futura, é enganar-se sobre a natureza do amor. Por que nem nesta vida e nem na futura? Porque o amor é uma pessoa que dá uma vida como? Eterna. Por isso que Agostinho, Santo Agostinho, disse assim, ó: ama e faça o que quiseres. Se calares, calarás em amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Então, eu estava ouvindo uma mensagem no carro antes de vir para cá, né? Que eu ganhei de um ministério que vem lá do Rio de Janeiro. E o pastor estava dizendo uma coisa que me chamou muita atenção, do jeitinho dele, ele é muito engraçado, né? Mas ele disse assim, tem gente hoje que quer fazer um esforço e diz assim, ai pastor, eu estou me esforçando tanto para amar. Ai, eu estou me esforçando tanto, mas a pessoa, ai, para perdoar. Eu estou me esforçando tanto para ser mais paciente. Já viram isso ou não? Já viram crente falar isso ou não? E parece que está quase aquele esforço de suar, aquela coisa, né? Mas aí ele falou o seguinte, pensa num pé de laranja. O que um pé de laranja dá? O que uma laranjeira dá? Laranja. Então, eu nunca vi um pé de laranjeira fazendo assim, ai, eu estou fazendo uma força para dar laranja e não dar banana. Eu estou fazendo uma força para dar laranja e não dar jaca. Por quê? Porque a laranjeira vai dar o quê? Vai dar laranja. E se você é habitado por Jesus e o reino de Deus, como a gente falou domingo passado à noite aqui, está dentro de você e essa pessoa, que é o amor e é a verdade sobre a tua vida, mora dentro de você, você não precisa fazer força para amar. Eu tenho que fazer uma força para amar aquele irmão, pastor? Eu preciso fazer força para falar a verdade. Eu não preciso fazer força para ser mais honesto, porque eu sou uma árvore que produz o fruto do qual... Vocês estão me entendendo, gente? Que bom que ficou esse pouquinho de gente aqui, mas olha, glória a Deus que você está aqui, tá? Porque você vai ser cobrado como eu. Ô Pai de amor, tem misericórdia. E tem crente que diz assim, mas eu estou fazendo uma força para... Gente, se você der outro fruto que não a laranja, se você é uma laranjeira, você está com problema gravíssimo. Ai, meu Deus. Então, eu fiz toda essa introdução para mostrar que o esfriamento do amor, ele parte de um problema conceitual grave, crônico. E por mais que eu fale sobre este assunto, se isso não estiver dentro de mim, isso não vai funcionar. E aí, eu entrei hoje no site, agora cedo, no site do Portal Brasil.
E eles não atualizaram essa pesquisa, porque foi a última pesquisa que eles fizeram no dia 30/11 de 2015. Então, você que gosta de pesquisar, é só entrar lá, Portal Brasil, e colocar assim, taxa de divórcios. E eu quero colocar isso aqui, porque isso aqui é um reflexo, tá certo? Do que está acontecendo nas famílias. E eu sou parte dessa estatística. Diz assim, ó, em 10 anos, a taxa de divórcios cresce mais de 160% no Brasil. Eu vou ler aqui, ó. O Brasil registrou 341.100 divórcios em 2014, ante 130.500 em 2004. É um salto de 161,4 em 10 anos. O dado está presente na pesquisa do aqui está falando, do IBGE. A lei do divórcio chegou no Brasil em 26 de dezembro de 1977. Poucos anos depois, em 1984, foram contabilizados 30.800. Em 94, 94.100, tendo um acréscimo nesse período de 205,1%. Em 2004, 130 mil casos. O aumento foi de 38,7%. Na comparação a 1984 e 2014, o crescimento é de 1.007%. Na avaliação, a elevação sucessiva ao longo dos anos do número de divórcios concedidos pelo IBGE é uma gradual mudança de comportamento da sociedade brasileira que começou a aceitar, isso está lá no site, tá? Com naturalidade, esse tipo de ação dentro da justiça. E aí ele vai falando uma outra coisa interessante aqui, ó. A duração média dos casamentos. A idade média do homem ao se divorciar passou de 44 para 43 anos, entre 1984 e 2014, enquanto para as mulheres de 40 nos dois casos. Para os homens, a menor idade média em 2004 foi observada no Acre, 41 anos de idade. Entre as mulheres, a menor é de 38 anos, no estado de Rondônia. No período de 1984 e 2014, constatou redução na duração dos casamentos de 19 para 15 anos, tempo médio transcorrido entre a data de casamento e a sentença do divórcio ou da escritura do divórcio. Em 2014, duravam mais tempo em média nas regiões Nordeste e Sul, 16 anos em ambas. Entre os estados, destacou-se o Piauí com 18 anos. E aí eu fiz uma pesquisa aqui na nossa região, no centro, né, do país, quase sul, a média cai para 10 anos. Então, assim, nós estamos com algum problema. E eu não quero aqui, se tem alguém aqui que passou por essa experiência, quer dizer que meus pais passaram por essa experiência, eu não estou aqui que ninguém se sinta mal com isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que isso é reflexo de alguma coisa. Isso é reflexo de alguma coisa que está acontecendo na nossa geração que afeta a família. E se afeta milhões de pessoas nas suas casas, vai afetar a sociedade. E se vai afetar a sociedade, vai afetar quem também? A igreja. Então, para mim, o pecado excessivo na vida do povo de Deus, na prática do dia a dia, essa falta de consciência de que nós somos habitados por Jesus Cristo, essa falta de compreensão de que nós somos habitados por uma presença, por uma pessoa, e não por uma ideologia, e agimos como se Jesus não fizesse parte da nossa vida, e Jesus só fizesse parte do nosso conceito religioso, o aumento e a falta dessa compreensão tem feito a gente viver o que está vivendo hoje em dia. Esse é meu apelo, é minha angústia. Então, o aumento da iniquidade faz o amor esfriar. Aonde o casamento começa a degringolar? Quando o pecado começa a ficar mais evidenciado lá dentro. Porque eu não consigo conceber uma relação afetiva. E eu não estou falando só de casamento. Porque eu vejo muita gente com raiva de outro, que não quer perdoar, que não quer fazer isso, que não quer fazer aquilo, há muito tempo. Mas, para mim, a ausência
dos frutos da laranjeira, tá porque aquela raiz não é de laranjeira. Vocês entenderam? Então nós estamos vivendo uma crise. E Jesus havia nos dito, querido, olha quantos anos atrás no sermão profético que a gente ia viver esse tempo. E a gente não lê mais Mateus 24. Dá uma lida em Mateus 24 hoje, à tarde. Dá uma lidinha lá no sermão profético de Jesus. Você vai ficar chocado com o que Jesus vai dizer. Naquele tempo. E para mim, naquele tempo é nesse tempo. Se nós tivéssemos que ler esse texto hoje, deveríamos ler assim: nesse tempo. Ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Só pode pôr o versículo 11. É o que nós estamos vivendo. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12. Por gentileza. Devido a isso tudo, o amor de muitos se esfriará. E a palavra maldade ali, que a NVI traduziu, ela é a iniquidade, que no hebraico é avon, e a palavra iniquidade significa perversidade, ou seja, por causa da natureza perversa do homem, que é a essência do homem pecador, tudo isso acontece. Quem inibe na nossa vida a essência perversa, queridos? Quem que inibe? Quem que nos dá autocontrole da nossa essência? Porque a gente entregou a vida para Cristo, certo? Nós estamos salvos, mas nós temos a mesma natureza ainda. Vocês sabiam disso ou não? Quem cala essa essência por causa desse corpo corruptível, mortal, isso nós só vamos vencer na eternidade. Por isso que a gente tem que ficar brigando contra o pecado na vida. Agora, quem ameniza os efeitos dessa perversidade é Cristo. Então, se a presença de Cristo não é forte o suficiente dentro do meu coração e da minha vida, o pecado vai tomar conta. Orar sem cessar. Que oração é só uma coisa, porque tem muita gente, vou dizer uma coisa, o pastor Silas não está aqui, mas nós temos conversado muito, e ele deve ter citado aqui, senão ele vai citar à noite, eu tenho certeza disso. Tem muita gente achando que oração é intimidade com Deus. Não é. Tem muita gente que ora e não é íntimo de Deus. Intimidade com Deus é você ter essa consciência de que Deus está em você o tempo todo. E não adianta eu ficar lá orando 1 hora depois que eu levanto e viver como se Deus não habitasse em mim, se Jesus não habitasse em mim. E aí eu jogo para a minha oração uma responsabilidade da minha irresponsabilidade. Vocês estão me entendendo ou não? Nós estamos conversando sobre isso, os pastores. Nós estamos querendo rever isso na nossa vida. Então não adianta orar demais se não tiver intimidade com Deus. Mas vamos lá, que isso aqui é para outro dia, tá bom? Aí, a minha pergunta para você em relação ao texto de Mateus 24, que é a mesma para mim. Como está o meu coração em relação a essa presença? E aí eu tenho que rever o coração para rever as relações. Entende? Aí você vem para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu fiz a minha monografia nesse texto. Monografia não, espera aí que deu um branco. Exegese. Final do curso é exegese também, né? E eu fiz sobre esse texto. E eu comecei a pesquisar, né? E nada contra os corintianos, mas só podia ser numa igreja corintiana. Isso é tanto problema que tinha aqui, viu? Por isso que eu sou do São Paulo, porque o São Paulo exorta os corintianos, tá bom? Minha teologia. Ninguém vai ficar bravo comigo, não fecha o filtro, é só uma brincadeira, para quebrar o gelo, tá bom? Mas, essa é uma igreja, se você olhar o capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 9 de 1 Coríntios, quando Paulo começa a falar dessa igreja, gente, ele fala bem dessa igreja, quer ver, ó? Dá para colocar ali, para até eu achar aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1, ele vai dizer assim, ó, para eles, ó. Paulo, pode mudar o versículo, pode mudar o 2, 3. Olha lá, agora. Olha só o que ele vai falar para a igreja. Olha que igreja que é essa igreja corintiana, de Corintos, tá? Estou só brincando, mas é de Corintos, olha lá. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pode mudar. Pois nele vocês foram enriquecidos em algumas coisas? Isto é,
em toda palavra e em todo conhecimento. Falta palavra? Falta palavra? Falta conhecimento? Falta riqueza? Vamos para o 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Falta testemunho? Não. Versículo 7. De modo que não lhes falta nenhum dom. Falta dom? Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou na comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos brincar aqui. Se estivesse abrindo uma igreja assim, aqui em Londrina, para onde você queria estar? Que igreja você queria ir? Tem tudo lá, gente. Toda a palavra, todo o conhecimento, todos os dons. Não falta nenhum recurso. O testemunho é confirmado. Deus está com eles. Ô Jesus, é para lá que eu vou. Né? Agora, Paulo, então, olha que interessante. Olha o que ele fala sobre essa igreja. Agora, olha o versículo 10. Irmãos, em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eles têm tudo, mas eles não têm o que aqui? Não tem concordância, não tem unidade. Então, que adianta eu ter tudo e não ter como concordância? Aí vira o quê? Aí vira uma loucura, uma Babilônia. Aí não vamos ler, porque não dá tempo. Mas, se você continuar lendo, você vai ver que agora ele começa a descer a lenha no povo. Vocês têm tudo, mas não têm nada. Vocês têm tudo isso, mas vocês não se conversam, vocês não se respeitam. Tem pai abusando sexualmente de filha, tem partido dentro da igreja, tem um que diz que é desse grupo, tem outro que diz que é daquele outro grupo, tem gente que não partilha os seus bens, tem gente que oprime os pobres, tem gente que não ajuda os mais fracos, e aí ele começa. E aí ele começa a falar das compulsões, dos problemas da igreja, dos valores que são desrespeitados, dessa divisão. Aí chega o capítulo 13. Aí o capítulo 13 é o sermão dele, que a gente acha que é assim uma poesia linda, maravilhosa, é nada, é uma exortação pesada. E aí ele chega à conclusão. Eu falei que vocês têm tudo, mas vocês não têm nada. Por quê? O que adianta falar a língua dos homens e dos anjos? Se não tiver amor? O que adianta ter dinheiro e ficar dando esmolinha no semáforo, para o pobrezinho, ficar dando cesta básica, dando roupa, dando brinquedo, dando isso, dando aquilo? Se não tiver amor? E aí ele começa a falar. Vocês têm tudo, mas vocês não têm nada. E o amor é o quê? O que você aprendeu que o amor é até agora? O amor é o quê? Me ajuda. É uma pessoa, é uma presença. Então, o que está faltando para a igreja? A presença. E faz sentido uma igreja sem Cristo? Mas tem igreja sem Cristo. Infelizmente. E é por isso que quando Jesus chega para aquela igreja, acho que é a igreja de Laodiceia, e ele diz assim, eis que estou à porta. Ou seja, a igreja tem tudo, mas ela não tem a presença. Então, meus irmãos, eu estou preocupado, sabe? E, assim, se tem alguma coisa que mexe com o meu coração e muitas vezes me faz refletir sobre o ministério pastoral, é entender que você está com um grupo de gente, de pessoas, e eu não quero viver isso na minha vida, como homem, que não estão celebrando essa presença, estão celebrando os dons, estão celebrando o dinheiro, estão celebrando os recursos, estão celebrando os ministérios, mas não estão celebrando a presença. E olha, isso desanima, viu? Desanima bastante. Quero que vocês orem por mim por causa disso, porque não é fácil. Porque nós estamos vivendo essas crises. E aí é por isso que agora as pessoas estão procurando demais os consultórios de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise. Por quê? Porque elas não estão conseguindo entender como alguém disse que me ama, que deu a vida por mim, que casou comigo, que construiu uma família, que a gente fez, e de repente essa pessoa me abandona. Como um filho que eu criei, que eu amei tanto, que eu amamentei, que eu dei os melhores recursos, faz uma coisa dessa comigo, com a nossa família.
Porque o problema está onde? Na falta de uma presença. Nós estamos vivendo essa crise. E aí eu estou para te dizer, e eu afirmo isso em alto e bom som. Tem muita gente dentro da igreja, que não celebra a presença de Cristo dentro deles. Não tem verdade, não tem amor, e é uma laranjeira produzindo jaca. E jaca fede. Eu gosto de jaca. É o problema da igreja de Corinto. Então, nesse tempo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Deixa eu correr aqui, né? Porque tem muita coisa para dizer. Então, uma das coisas que a gente precisa rever gravemente, se você verdadeiramente, aliás, se vocês têm tido problemas dentro de casa, nas relações familiares, e você está percebendo que o amor está esfriado, é falar: Jesus, aonde o Senhor está nessa relação que se esfriou? Aonde o Senhor está na minha vida e aonde o Senhor está na vida do outro? Porque, de repente, você está celebrando Jesus, mas o outro tem que celebrar. Nenhuma relação entre duas pessoas depende apenas de uma. Tem a parte que dá e a parte que recebe. E aí a gente vive, a família hoje é um campo de guerra, é uma orquestração do mal acontecendo dentro de casa, é desentendimento, é falta de diálogo, é falta de romantismo, é falta de respeito. Nós estamos sendo saqueados, sabe por quê? Porque nós estamos dando legalidade, tem muito crente dando legalidade para o diabo entrar dentro da casa dele e fazer o que quiser. Tem muito cristão no seu casamento que abandona Jesus e deixa o diabo entrar e ele pinta e borda. Porque se não tem a presença daquele que disse em João 10, olha que legal, esse texto eu acho demais, né? Aqui eu vou ter que fazer a ilustração performática, tá bom? Porque eu não consigo pensar nesse texto sem pensar na imagem. Imagem é tudo. Jesus está dizendo assim: eu sou o bom pastor. Lembra de João 10? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Elas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Só que quando ele diz que ele é a porta do aprisco, nesse texto, que ele diz que eu sou a porta, o que Jesus está querendo dizer? Entre as minhas ovelhas, que estão aqui no aprisco, e o mundo lá fora tem uma porta, e eu sou a porta. Então, entre os seus adversários, querida ovelha, e você, eu estou aqui, ó. Então, se vier lobo, se vier predador, para entrar no aprisco, tem que passar por onde? Pela porta. E se eu sou a porta, pode vir, lobo. Pode vir, sou Jesus. Eu estou entre as minhas ovelhas e você, adversário. Eu estou entre as minhas ovelhas e você. Então você não passa porque eu estou aqui. Oh, glória. Imagina um casamento assim, que Jesus é a porta. As crises vão vir, não vão? Claro que vão. Mas quem é a porta? Entre os assaltos do diabo, do inimigo, quando ele vier tentando, quem que está lá na porta? Jesus. Agora tem muito crente com prática de pecado que tira a porta, deixa escancarado o buraco, e aí o lobo vem e pinta e borda. Então, queridos, nós precisamos rever isso. Precisamos rever isso, e o inimigo está atacando, ele está entrando na sua casa, e eu fiz uma análise aqui, de que ele está atacando a sua casa em 5 áreas básicas, por causa do esfriamento do amor, que está trazendo crise dentro da sua família. Primeira, o top 5, o primeiro item do top 5, dinheiro. Quanta gente dentro da igreja está sofrendo crise financeira? Se a gente pudesse dizer dos problemas familiares que mais oprimem os lares, está relacionado a dinheiro.
Porque o dinheiro falta para comprar o remédio para o filho, para fazer o tratamento disso, para fazer um lazer, para poder pagar uma conta, para ter subsistência. É verdade ou não é? E aí a gente se frustra, a gente se decepciona. E a gente diz assim, eu não consigo fazer uma viagem mais. Eu não consigo mais melhorar meu carro. Eu não consigo pagar esse tratamento. E aí a gente vai se oprimindo. E aí a ênfase da vida está onde? A alegria está onde? Está onde a ênfase, queridos? No dinheiro. Deus está me tratando muito nisso. A gente sempre viajava, a gente sempre fazia algumas coisas, a gente parou. Nós não temos conseguido. Olha, eu não estou aqui me fazendo de vítima, tá? Tudo bem? Você me ouvir assim, você me ouve mal. Me ouça bem. Mas Deus tem me dito assim, você não precisa viajar todos os anos. Você não precisa fazer isso. Se vier, aleluia, glória a Deus. Então, minhas crianças agora elas começam assim, ai, pai, quando é que nós vamos para a praia a próxima vez? Eu falo, começa a orar. Por quê? Porque eu creio que Deus pode abrir, pode ou não pode? Mas nós não vamos ser mais felizes, nem menos felizes. E tem muita família hoje cristã que fez do dinheiro a maior alegria dentro do lar. Então, o dinheiro é uma presença mais eficaz do que a própria presença de Jesus. Então, por causa do dinheiro, gente. Alguém disse que o luxo de hoje é a necessidade de ontem. Aliás, perdão. O luxo de ontem é a necessidade de hoje. Segunda área. Não, tem uma frase aqui boa. Olha essa frase aqui que eu peguei daquele Howard Dayton, daquele curso Crown, né, que é sobre finanças. Ele diz o seguinte: compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que não conhecemos. Vou repetir. Compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que não conhecemos. Você mesmo não quer mais assistir a Copa na TV da Zica. Você já viu essa propaganda ou não? Está tendo uma propaganda que diz o seguinte: vá até determinada loja, troque a sua televisão, porque você assistiu o 7-1 da Alemanha nessa televisão. Essa é a televisão da Zica. Troca de televisão. E eu confesso que esse dia eu estava sentado assim, né? Minha televisão não é velha, mas também não é nova. Eu falei, nossa, acho que eu vou trocar a minha por uma 4K. Mas aí, de repente, já o Espírito Santo falou, larga a mão disso, rapaz. Larga de malandragem, menino. Falei, vou assistir aqui mesmo. Se der zica de novo, deixa Deus fazer. Quero nem saber. Pois é, André. Eu fico mais solidarizado sabendo que tem um na plateia que pensou a mesma coisa. Obrigado, Jesus. Não foi só o pastor. Outra crise que o inimigo entra é nos filhos. Quantos casais hoje não têm problemas entre eles, mas eles têm problemas por causa dos filhos? As brigas, as encrencas, as dificuldades, as desavenças estão todas relacionadas à questão da educação dos filhos. Legalidade. Porque um pai e uma mãe não estão bem quando os filhos não estão bem, não é verdade? E isso está acontecendo demais. Chegou uma época no meu casamento que eu falei isso com a Mabel. Falei, nós estamos brigando por causa das crianças, nós não podemos fazer isso. O problema delas é delas, o nosso é outro. Então, se elas trazem um problema, nós temos que ajudá-las a resolver, e não nós dois gerarmos o problema. Tem filhos hoje? Vocês vão ter que fazer o curso, tá? Quem não fez tem que fazer lá o curso de filhos. Não tem idade, tá? Mas tem filhos hoje que eles geram problema, depois eles só ficam olhando para os pais quebrarem o pau. E querem tirar proveito depois disso. Pai, a mãe é muito, né? Eu vejo que a mãe, olha. Mãe, o pai, ainda quer usar de artifício para ficar de boa na situação. Ele gera o problema e depois culpa o outro. Não é isso, doutora? É verdade, não é?
conveniência, ele vai para o lado que lhe é mais conveniente. Então o inimigo está atacando. Por quê? Porque os pais precisam fazer uma verdadeira porta de proteção entre os seus filhos e o campo minado. Jesus precisa fazer parte da sua paternidade. Saúde. O inimigo também tem entrado na casa de pessoas e ele tem entrado atacando as pessoas com enfermidades. Quantos cristãos estão doentes? E as doenças estão entrando. E eu não estou falando doença física, assim, de sangue e tal. Eu peguei aqui as doenças mais importantes nos cristãos que abrem essa legalidade para o inimigo. São as doenças emocionais. São as doenças psicossomáticas. Porque uma das estratégias do inimigo para uma mente fraca é a opressão. E tem muita gente oprimida. Eu me lembro, eu estava no comecinho do ministério, e entrou uma pessoa na igreja, e aí todo mundo começou a olhar para ela, e eu senti assim, quando aquela pessoa passou pela porta, eu senti assim um peso nela, mas um peso, parecia que ela estava trazendo assim toneladas, um olhar terrível. E o Espírito Santo me disse, essa mulher está com um espírito de opressão, repreenda esse espírito de opressão. Ela era crente, ela era de uma igreja, mas ela estava endemoniada, com um espírito de opressão. E quando a gente foi orar, a coisa aconteceu. Porque você dá legalidade para o inimigo agir na tua vida quando você se afasta. Aí a gente foi descobrir, era uma religiosa, era uma mulher cheia de amargura, uma mulher com raiva do marido, uma mulher com problemas com as pessoas da família. Então isso gerou o que para ela? Aquela opressão, aquela doença. Vamos lá. Casamento. As famílias estão arrebentadas, já falamos sobre isso, o inimigo ataca o casamento. E o quinto, as amizades. Eu não sei se você está percebendo, mas parece que eu tinha tanto amigo antes. Era tão fácil ter amigo, não era? Quando você era mais jovem, não tinha muito horário, a gente era amigo, a gente tinha bons amigos, a gente saía, estava na dureza. Eu tenho um amigo querido, que se ele assistir essa mensagem, ele vai dar risada, que em 94 ele olhou para mim e falou assim, cara, vamos para o Nordeste? Falei, vamos. Como? De ônibus. Falei, vamos. 57 horas de viagem, vamos. Tem dinheiro? Não tem, vamos arrumar. Era o RV nessa época. Lembra da URV ou não? E entramos num ônibus da Penha, que sai de Pelotas. Nem sei se existe essa linha, era a linha mais extensa do Brasil. E vai lá para Fortaleza. E vamos nós. E deu dor de barriga, deu diarreia nessa viagem. E foi uma coisa de louco, eu não vou nem contar agora, que não vale a pena. Mas assim, umas aventuras, aqueles amigos que estavam por que der e vier. Sabe aqueles amigos que estavam presentes na hora das crises? Estavam lá para te abraçar, para estar com você, para te exortar em verdade, querendo teu bem. Aqueles amigos que celebravam as suas vitórias, porque a grande dificuldade de você descobrir quem é teu amigo não é aquele que fala está com você nas suas derrotas. É aquele que está com você no seu sucesso, nas suas vitórias. Aqueles amigos que se alegravam com as suas vitórias, com o seu sucesso. E eu fico olhando hoje assim, eu falo, cadê os amigos? É tão fácil hoje você estar abraçando uma pessoa, né? E ela diz, cara, eu te amo, você é meu amigo, hein? Te amo, você é meu irmão em Cristo, hein? Ó, cara, te amo. Dá uma pisadinha na bola. Dá uma erradinha para você ver. O que acontece? Onde está esse amigo agora? Mas a pergunta é, nós também não fazemos a mesma coisa? Por isso que eu disse que, no início, que é bom ficar mandando parabéns para amigos, você manter a chama acesa. Nós precisamos de amigos, dentro das relações afetivas. Jesus vai dizer que o amor maior em relacionamentos não está do marido que dá a vida pela esposa, não está do pai que dá a vida pelo filho, mas ele diz assim, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Salomão vai dizer algo tremendo, ele vai dizer assim, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro.
Ah lá, disse assim, para quem não está ouvindo da internet, que ela recebeu um recado assim, que quem tem 2 amigos do Facebook, 2.000 amigos, é como se não tivesse nenhum. Não, é muito bacana, né? Quando você está perto de alguém, aí você tem lá muitos amigos, eu tenho aí, novo parabéns, dá parabéns, e aí tudo bem, não sei o quê. Vai passando os anos, esses amigos vão desaparecendo, né? Mas eu estou cansado de amigo de Facebook e de WhatsApp, sabe? Eu ainda quero o tempo, no dia do meu aniversário, ganhar um abraço. Não um presente, um abraço. Uma ligação. Mas eu também preciso fazer isso, tá bom? Eu estou falando que isso é um reflexo da nossa geração. E para encerrar, temos 6 minutos. Misericórdia, Senhor. Vamos fazer essa chama acender, porque se há esfriamento, precisa de esquentamento. Aquecimento. Precisamos de aquecimento. Olha esse texto de Provérbios, que lindo. Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Mas eu quero ficar lá em cima. Tudo bem que a parte de baixo é muito importante. Sem lenha, a fogueira abaixa. Tem uma tradução que diz assim, faltando a lenha, apaga-se o fogo. Êxodo 27, 20 diz assim, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para manter sempre uma lâmpada acesa, ou manter uma lâmpada, as lâmpadas fiquem sempre acesas, é o fogo do candeeiro. Levítico 24, 2 diz assim, ordena aos teus filhos, aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro azeite de oliva puro batido a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente também, 24, 2 de Levítico. Então, a figura é, vamos acender o fogo. Ah, não, pastor, lá em casa o fogo já tem. O que não falta em casa é fogo. Então, vamos deixar o fogo mais forte. Vamos evidenciar mais o fogo. Uma figura que me chama muita atenção é o túmulo do ex-presidente dos Estados Unidos, chamado John Kennedy. Você sabe que há uma peculiaridade no túmulo de John Kennedy? Existe uma chama que foi colocada ali, por tudo que ele defendeu, que fica acesa. E um dos pedidos dele foi que aquela chama ficasse acesa sempre. Então, existe uma chama no túmulo desse presidente, sempre acesa. Sabe qual era o grande desafio dentro do tabernáculo? Sabe qual era o grande desafio dentro do tabernáculo? Não era o culto, não. Sabe qual era? Era manter o fogo aceso dia e noite. Porque tem que tirar a cinza, tem que colocar a lenha, tem que tirar a sujeira, porque se ficar só cinza, o fogo apaga. O que isso representa para nós hoje, queridos? O que a gente aprende? Que a chama, ela nos livra do esfriamento. A chama acesa é sinal de movimento, é sinal de vida, é sinal de calor. O fogo na Bíblia significa purificação. E quando você lê lâmpada na Bíblia, lembre-se que aquela lâmpada da Bíblia não é elétrica, ela é mantida por alguma coisa que está em combustão. E o nosso coração, os nossos relacionamentos, a nossa vida precisa estar em combustão viva de Cristo. Então, medite mais em Cristo. Celebre mais a intimidade. Conheça mais a palavra. Ore mais. Vigie mais. Deixe o Espírito Santo te usar mais. E rompa. Guarde isso. Rompa. Divorcie-se do pecado. Aí nós vamos vencer o esfriamento das relações. Eu não sei, mas eu espero que esta palavra possa ter te ajudado como ela me ajudou. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ficar cada vez mais distante da essência desse calor que é Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Se eu fizer isso, aquilo, aquilo outro. Se não tiver amor, nada valeria. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Essa denúncia de Jesus, para mim, é muito grave. Porque Jesus diz, você me ama, mas você não me ama como você já me amou antes. Você abandonou. E muitos da igreja amam Jesus, mas não amam mais como antes. Sim, esse é muito bom, sempre. Então, queridos, vamos orar, né? A gente só está começando essa série, tá? Esse mês. Comecei assim de uma forma, acredito eu, intensa. Semana que vem é o pastor Silas, eu e ele vamos estar revezando aqui as ministrações. Mas, se você quiser convidar alguém, e eu acredito que pode ser bom. Se foi bom para você, isso aqui está na internet, você pode assistir de novo e pode também convidar pessoas para assistirem. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado por esta escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical nos tem sido elemento de alimento. E pela tua palavra nós podemos ser alimentados. Que o teu Espírito traga ao coração dos teus filhos aquilo que, com as minhas limitações, eu não consegui trazer. Mas, sobretudo, Pai, que esta palavra não se perca ao sairmos daqui, que ela não caia no esquecimento, mas que ela se torne vida na nossa vida, e que a gente possa sair daqui celebrando não conceitos, mas celebrando a presença de Cristo dentro de nós, porque é esta presença que manterá a chama acesa na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas relações familiares. Cuida de nós. Dá-nos um domingo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.